Pergunta inteligente tem que gravar. Vamos lá. Como que fica a questão de livre-arbítrio e a vontade humana? Ok? Como que fica isso? Primeiro, você não deve confundir o assunto livre-arbítrio a ponto de pensar que isso só tem a ver com as vontades humanas. A questão é que você tem vontades, mas as suas vontades estão viciadas em naturezas, a natureza humana e as naturezas sociais, educacionais, o meio que você convive. Então você decide baseado naquilo que você está já aprendendo a decidir. E você toma decisões baseado naquilo que você naturalmente é. Então você não é uma pessoa que está decidindo com um raciocínio totalmente livre. Você está decidindo baseado naquilo que o seu corpo já te induz a decidir e naquilo que você já tem de paradigma na sua mente para decidir. O pecado, ele te faz tomar decisões que depois você para e pensa e fala: onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Aonde é que o apóstolo Paulo começa a perceber e deixa claro na escritura, nós estivemos estudando, que o bem que eu quero, olha só, o assunto é querer, parte dele, querer, ok? O bem que eu quero eu não faço. E ele fica frustrado porque o bem que ele queria fazer, ele não fez. Então o querer existiu no assunto, mas não foi o suficiente para sustentar na direção do que é certo. Então, ter o querer não significa ser livre para fazer. É aí que você percebe que você não tem livre-arbítrio. Árbitro vem de raciocínio de decisão, de bater o martelo por decisão. Isso é o que o árbitro faz. O juiz, ele toma decisão baseado naquilo que lhe influencia, a lei, o conhecimento que ele tem a respeito do assunto. Então, as suas decisões, elas são baseadas naquilo que você não é livre, que é, ou seja, você não decide livremente, você decide baseado em influências que existem sobre você. Então, só Deus é livre, só Deus livre arbitra, só Deus decide livremente. As suas decisões, todas elas estão influenciadas, infelizmente, pela sua natureza pecaminosa, que você é escravo, você não é livre. Entendeu? Então, normalmente as decisões que você toma na direção do bem, e arrisco a dizer todas elas, na direção do bem, são influências do Espírito Santo. Então, nem para o bem você é livre. Você é feito por Deus na direção do bem. Entendeu? Assim como na forma que Deus permite, né? Quando você acaba pecando, o que acontece? Você foi na direção de escolhas baseado num querer que já é viciado pela natureza escrava do pecado. Então o apóstolo Paulo fala assim: o querer está em mim, mas eu não consigo fazer. Entendeu? Então, se você ler lá Romanos capítulo 7, salvo o melhor juízo, verso 14. Quem pode achar aí pra gente aí enquanto eu estou explicando? Romanos 7, acho que é 14, versículo 14 mesmo. Então você vai perceber que ele fala, ó, o mal que eu não quero, olha só, o mal que eu não quero, está falando do querer de novo, o querer é a base, está ali na sua natureza, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o livre-arbítrio, ele não existe, segundo o que se entende por doutrina bíblica. Por quê? Porque você não decide livremente nunca. Ou você está sendo influenciado pela natureza pecaminosa, ou você está sendo influenciado pelo Espírito Santo na direção do ministério que Deus tem exercido sobre sua vida para fazer de você uma pessoa que se comporta como um salvo. Entendeu? Porque é isso que a gente tem que perceber. Lê o versículo 14 aí. É o 14. Romanos 7. Vai dar o 15. Pelo jeito eu versículo 15. Presta aqui, deixa eu ler, licença. Olha só, versículo 15. Ó, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, ou o que quero, e sim o que detesto. Mas o meu versículo que eu estou querendo ainda não é esse aqui. Quer ver? Ó? Olha só, versículo 14 mesmo. Pois bem, é ele mesmo, é o versículo 14 mesmo, do capítulo 7 de Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Olha aí, vendido à escravidão do pecado. Então você não é livre.
Entendeu? Você não é livre, você é escravo do pecado. Ah, mas eu sou convertido. Sim, mas você não peca, né? Nós vemos isso lá, estudando depravação total. Quem disser que não peca, né, está mentindo, tá? Então, você não é livre. As suas decisões não são livres. Elas são baseadas em formatos de decisões que você foi aprendendo durante sua vida. E o que você veio aprendendo durante sua vida até aqui? A pecar, a ser humano. Entendeu? Então, o que acontece? Até que o Espírito Santo venha na sua vida, intervenha e leve você para Cristo, né? Ninguém vem a mim se o Pai não der que venha. Então, você não é livre nem para querer Jesus. Se o Espírito Santo não vem a você, você jamais iria desejar Cristo. Você jamais iria ir na direção de Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele rompe a sua surdez, né, que é uma análise mental todinha baseada na sua natureza humana. O querer humano é sempre na direção do que não é satisfatório diante de Deus. Então lá no capítulo 7, versículo 25, no final ele fala, eu louvo a Deus que infelizmente com os meus membros, meu corpo, eu sou escravo do pecado, mas com entendimento eu sou servo de Deus. Então é aí que a gente começa a perceber, mas se eu fosse livre, a simples resposta é, se você tivesse livre-arbítrio, você diria, eu quero parar de pecar. E você diria, eu faço isso, eu consigo parar de pecar. Entendeu? Então, o querer, ele só é a base da decisão. Então, agora, conseguir sustentar essa decisão é a que mostra se você é livre ou não. Se você consegue sustentar o seu querer, é que mostra se você é livre ou não. Entendeu? Agora, com o tempo, muitas coisas que você antes praticava e agora não pratica mais, é porque o Espírito Santo libertou você, ok? Não que você é livre naquilo mais, é livre naquilo agora, mas porque você está sendo feito livre naquilo, ok? Aí você vai entender que você não tem livre-arbítrio. Essa é uma explicação sintetizada por que não existe livre-arbítrio. Espero que tenha, pelo menos assim, dado início a sua pesquisa sobre o assunto não ter e ter livre-arbítrio, entendeu? Então, a vontade humana, ela existe, mas se a pessoa é capaz, ela é livre em sua própria natureza, que já é a raiz de toda decisão, a natureza, né? Você sabe quem você realmente é quando você está diante das situações, entendeu? Há situações em que você fala, não, se eu passar por isso, eu não faço isso não. Você quer ver um exemplo simples? Quando eu for pai e mãe, eu não vou fazer isso. Meu filho, minha filha não vai fazer isso não. Aí quando chega lá na hora, a realidade é outra. Você está vivendo uma outra situação e toda aquela situação escraviza a sua decisão em tomar decisão baseada naquilo que você naturalmente é naquele momento. Entendeu? Ah, não, eu nunca vou matar ninguém. Você não sabe. Aí você chega em casa e pega alguém matando a sua filha, matando seu filho. Você tem certeza que você vai ter realmente um poder de controle, de domínio próprio? Não sendo o Espírito Santo, talvez você não faça nada. Você fica atônito, né? A sua natureza te inclina a você ficar daquilo. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele fala muito claramente, o pecado que está em mim me faz pecar. Olha o que ele falou. Então, ou seja, livre. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Então, aí que você começa a perceber que o ser humano não tem livre-arbítrio. Entendeu? Certinho?